12, capítulo 12, glória a Deus. Hoje eu quero falar para vocês do poder da nossa oração. A oração tem muito poder. Talvez você esteja orando aí e não acha assim, não está acontecendo nada. Mas continue orando, irmãos, porque a oração tem poder. Poder para libertar, poder para recuperar vidas, poder para transformar. E aqui em Atos 12, todos acharam? Amém. Amém. Diz assim: e por aquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia! Pode deixar aberto aí, irmão, só não leia, depois nós vamos continuar a ler aí. Aí, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção: a igreja fazia contínua oração. A igreja, ali naquele momento, quando Pedro foi preso, a igreja se levantou num grande clamor, sem cessar, sem interrupção. Talvez eles fizeram que nem nós fizemos aqui já na igreja, um relógio de oração, e um irmão orava das 6 às 8, e outro irmão, eu não sei como eles fizeram, irmãos, mas eles se levantaram ali em oração. Sabe por quê, irmãos? Pedro estava lá preso, né? Preso, acorrentado, se vocês leram aqui, preso, guardado por soldados, e no outro dia ele ia ser julgado, ia ser talvez até morto. E eu digo para você que Herodes ali, ele falou assim: nossa, isso daí está dando ibope para mim, né? Ele já tinha matado um, ele falou assim: agora vai Pedro. E o diabo, ele é assim, né? Porque na palavra do Senhor diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele fala assim: eu estou dando ibope, aí eu vou fazer. Mas, irmãos, a igreja do Senhor tem que se levantar. Se levantar em contínua oração quando o mal se levanta contra a sua e contra a minha vida. É contínua a oração. Porque às vezes nós começamos a orar e pedir ao Senhor por uma libertação, por uma causa, por uma pessoa. E daí a gente vai orando naquela fé: Senhor Jesus, Pai. E com o tempo vai parando, vai diminuindo e vai falando assim: talvez orando. Irmãos, é em contínua. Lembre dessa palavra, contínua oração. E eu me lembro, eu estava me lembrando quando eu comecei a ler essa palavra, de um milagre que aconteceu nas nossas vidas. Que, como os irmãos sabem, o filho do pastor Daniel, quando ele nasceu, os médicos deram para ele poucas horas de vida. E eu lembro que nós nos levantamos em oração pela vida do Lucas. E nós orávamos e nós falávamos assim: o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar a vida do Lucas. E quando a gente ia ao médico, sabe o que o médico falava? Dessa noite ele não passa. Dessa noite que ele passar. E a gente orava mais. E a gente foi orando. E a gente ia lá, o médico falava assim: ele vai morrer. E nós continuávamos orando. É isso que é oração, que você tem que fazer contínua. Não, talvez você hoje estava falando assim: eu vou parar de orar por essa causa aí, por essa pessoa, eu vou parar por isso daí que eu estou pedindo tanto tempo. Irmãos, talvez você não esteja vendo, mas muitos livramentos têm acontecido por causa da sua oração. Talvez os seus filhos estejam de pé porque você está orando em contínua oração. Você não pode parar como aqueles irmãos. Eles estavam ali orando e não paravam de orar. Você não pode desistir, como foi
querendo parar aí, desistir, está desanimando. Hoje é dia que o Senhor vai falar para você: é em contínua oração que você vai continuar. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Na palavra do Senhor diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. Aleluia. Quando você clama, Deus dá ordem aos anjos em seu favor, em favor da sua família, enquanto você está orando. Às vezes é você, minha irmã, a igreja, irmão, é a maioria das mulheres, né? É você que está sustentando o seu lar. Você nem sabe disso, mas é você que está lá em oração sustentando aqueles que ainda não conhecem Jesus. Aleluia! Aí vamos ler aqui no 6, irmãos. Enquanto Herodes estava para o fazer, na mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Olha o poder da oração, irmãos. Olha essa situação de Pedro. Irmãos, se você olhar aqui, parecia algo possível, não parecia? Parecia algo que não tinha solução. Preso, algemado, cheio de guardas ao redor dele, mas tinha um povo em contínua oração. Às vezes Satanás está prendendo alguém que você conhece. Às vezes Satanás está ali aprisionando. Mas quando você ora, as cadeias caem por terra. Por isso que você não pode desistir de orar pelo seu familiar, de orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Porque se você não orar, irmãos, eles vão continuar acorrentados, aprisionados. É você, sou eu, somos nós que temos que orar em contínua oração. Não desistimos daquilo que tanto estamos precisando do Senhor. É assim que temos que estar em clamor. E ali Pedro, quando o anjo falou para ele: veste as alparcas, veste a sua capa, e foi saindo, ele estava como que não acreditando naquilo que ele estava vendo. Quando ele saiu para a rua, ele falou: verdadeiramente, eu estou livre, eu estou livre. Aleluia! Porque na palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é o Senhor que liberta, o Senhor que transforma a vida daqueles que nós estamos intercedendo. Talvez pelo nosso emprego, talvez pela situação da nossa vida, por aquilo que a gente não aguenta mais, que nós estamos intercedendo. O Senhor dará ordem aos seus anjos para quebrar os grilhões, aquilo que prende, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E agora vamos aqui para o 13, para o 12, né? E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou
falando conosco. É a voz do Senhor, que você ouça a voz do Senhor nessa noite. Todo mundo estava ali orando, mas não reconheceram a voz. E Ruth diz aqui, olha aqui, irmãos, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Aleluia. Irmãos, que nem a Lana ela é pequenininha. Se eu falar assim para ela, Lana, eu vou levar você para Disneylândia, a Lana vai falar assim, ai, minha mãe vai me levar para Disneylândia, não é assim? Eu vou levar você na Disney. E ela vai fazer plano, ela fala, minha mãe vai me levar para Disney. Só que a Lana, ela vai crescendo e ela vai falando assim, a situação da minha mãe não é tão boa assim. A minha mãe nunca vai ter condição de me levar para Disney. Não é assim? Irmãos, o problema é quando a gente cresce na presença de Deus e a gente para de ouvir a voz de Deus. Porque, irmãos, eles não estavam orando para Pedro sair da prisão. Ruth falou assim, Pedro está lá fora, estou escutando a voz de Pedro. Eles falaram assim, você está louca, menina? Mas eles não estavam orando. O problema da gente é que quando a gente é pequeno na presença do Senhor, a gente ouve a palavra e a gente acredita na promessa do Senhor. A gente toma posse da palavra de Deus. Mas tantas vezes nós estamos como esse povo, orando, e quando estamos para receber, não estamos acreditando. Não estamos ouvindo a voz do Senhor quando o Senhor fala conosco. Aleluia, glória a Deus. Ela conheceu a voz de Pedro e disseram, você está fora de si, mas afirmava que assim era. E eles diziam, é o seu anjo. Eles não estavam acreditando, porque às vezes na nossa vida espiritual, como eu dei o exemplo da Disney, a gente é assim, a gente lê a palavra do Senhor quando a gente vem para a igreja, e a gente fala, olha, Jesus cura, nossa, Jesus salva, nossa, Jesus batiza, quantos milagres Jesus faz. Mas quando você está doente, você se torna adulto e não acredita. Quando você se torna adulto, muitas vezes você não acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida. O que eu peço para Deus, para vocês e para a gente ser como Ruth nessa noite. Ruth conseguiu ouvir, porque eu tenho certeza que Ruth, na simplicidade dela de criança, ela falou, mas eu estou orando, como que Deus não vai me atender? É Ele sim, gente. Que nós possamos ter fé como Ruth, uma criança que nos dá um exemplo de fé, um exemplo que a oração tem um efeito de mudar a situação da nossa vida. A oração faz milagres. Aí você vê um problema lá, acorrentando, fechado a 7 chaves, você fala assim, Pedro não vai sair da prisão, eu estou orando aqui, mas vamos ver. Irmãos, não é vamos ver, eu estou orando, o Senhor vai me atender em nome do Senhor Jesus. Eu estou pedindo a sua bênção, eu creio que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Aleluia. Como Ana quando foi para o templo, ela chorou tanto na presença do Senhor, porque ela queria um filho. Ela falava, Senhor, eu preciso de um filho, eu quero um filho. Quando ele falou para ela assim, mulher, vai que você vai ficar grávida, naquele momento ela já estava grávida, irmãos, porque ela foi numa fé, que eu vou receber um Samuel, ela já foi na bênção, e 9 meses depois ela estava com filho, porque ela creu na palavra do Senhor. Que nós sejamos como Ana, que nós sejamos como Ruth, que creu naquilo que ela estava pedindo, como ela estava orando. Eu separei alguns versículos aqui, você não precisa abrir, que fala sobre a oração, o efeito da oração. A oração é muito poderosa, por isso o povo de Deus tinha que orar mais. Eu tinha que orar mais, nós tínhamos que orar muito mais. A oração surge efeito. Eu digo para você, porque eu tenho visto isso na minha vida. Lá em Tiago 5, 15 e 16 diz assim, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serem perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e
coisa. Quando o Pai promete, como está escrito na Bíblia, tome posse da palavra. Não queira crescer achando que você já é autossuficiente. Aprenda a acreditar em Deus, acredite em Deus como uma criança acredita no Pai. Assim que nós temos que ser, como rude. Vamos sair daqui hoje como rude, em nome do Senhor. Aplauda o Senhor. Amém.